pessoal, tudo bem? Meu nome é Fran Carniel e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer um amigo meu, um professor queridíssimo que tive aula no Centro Universitário Barão de Mauá, que hoje vai falar um pouquinho com a gente sobre introdução e considerações finais. Antes de você assistir esse vídeo, já deixa seu like, já deixa seu joinha, ó, as duas coisas que é a mesma coisa. E também comente aqui no canal se você achou legal, que ponto é interessante, que ponto é bacana, para os outros poderem assistir o vídeo também, tá? Não se esqueça de entrar no site do curso, vou deixar ele aqui para vocês acessarem, tá? E lá tem todas as aulas do curso. O curso é totalmente gratuito, gente, vocês não precisam pagar nada. Conhecimento de graça, não é mesmo, Cardoso? Bom, antes de começar a falar aqui com o Cardoso, eu vou apresentar o Cardoso. Esse muito conhecido em Ribeirão Preto, né, Cardoso? Muito conhecido em Ribeirão, o professor Cardoso, ele é formado em História, Pedagogia e Filosofia, mestre em História pela Unesp, doutorando em Educação pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a Universidade de São Paulo, é coordenador do curso de História e da pós-graduação Lato Sensu de História, Cultura e Sociedade do Centro Universitário Barão de Mauá, onde também atua como docente no curso de História, Pedagogia e Letras. Além de tudo isso, o professor ainda é professor do ensino médio. Está feliz de estar aqui, professor? Como que tá? Muito. Então, antes de tudo, eu queria aqui desejar, né, a todos um bom curso, né, já que estão aqui seguindo vídeo após vídeo, e você vai ter muito tempo para poder pensar duas vezes em ter feito convite para mim. Eu vou estragar o curso aqui, Fran. Vai nada, vai só acrescentar. O professor Cardoso, gente, ele foi meu professor na graduação, né, de História. Eu fiz no Centro Universitário Barão de Mauá. E também virou um amigo, né, Cardoso? Porque a gente convive nos mesmos grupos de estudo, a gente hoje estuda na mesma universidade, eu enquanto mestrando, ele enquanto doutorando. Então, assim, vai ser muito legal. E o Cardoso, vou falar pra vocês, gente, das bancas de TCC que eu assisti na Barão de Mauá, a introdução e as considerações finais, que é o que a gente vai falar hoje, do que o Cardoso orientou, eram as mais bem faladas. As pessoas falavam muito bem. Inclusive, quando eu fiz o meu TCC, né, me indicaram ler as introduções e as considerações finais dos outros trabalhos que o Cardoso orientou, só para eu entender a estrutura. Então, assim, tô confiando em você, Cardoso. Uma ótima responsabilidade da qual eu faço questão de compartilhar. Mas é uma experiência, é um olhar singular, naturalmente, né? Vamos lá, né? Nós temos dos trabalhos acadêmicos formais, aqueles que nós chamamos de monografia, dissertação, tese, né? Então, respectivamente dizendo, trabalhos de conclusão de curso, de graduação, as monografias, ou mesmo de especialização, né, lato sensu, como é, ou uma dissertação, no caso do mestrado, ou uma tese, no caso do doutorado, nós temos um espaço da introdução. É claro que em artigos científicos ou em textos menores também existe um espaço articulado para tal. Mas é importante pensar que nesses textos mais célebres, como eu citei, a monografia, a dissertação e a tese, a introdução tem uma expectativa. Né? Tem um historiador famoso chamado Michel de Certeau que ele diz que o historiador, e nós podemos usar essa mesma frase para todos os pesquisadores, para todos os cientistas, né? Que o historiador ele escreve história de um lugar para alguém. Então, o que, que isso quer dizer? Eu começo falando de introdução usando o Certeau para chamar a atenção dos nossos ouvintes de que ninguém está livre, completamente livre, quando produz ciência. Eu, por exemplo, se hoje eu sou um professor, coordenador, mas enfim, um pesquisador que compõe uma banca de avaliação, isso não quer dizer que eu nasci pronto. Eu também fui avaliado para estar aqui onde estou. E quando fui avaliado, estava num lugar social preso a algumas condições. Uma delas é escrever a introdução de um texto. E o que, que nós tínhamos, então, naquele momento, quando eu tinha lá meus 20 anos, e hoje, né, 20 anos depois, eu cobrando dos meus alunos a fazer na introdução. O que, que se espera num texto introdutório? Né? Basicamente, a apresentação daquilo que são os critérios científicos que você desenvolveu durante a pesquisa.
Em outras palavras, o que faz do seu texto um texto de natureza científica e não, por exemplo, um texto de opinião, um texto jornalístico, um texto ecumênico, um texto poético, né, de outra natureza, de outro gênero textual. Então, é claro que eu não estou desfazendo de maneira alguma dos textos religiosos, poéticos, né? Mas se estamos fazendo ciência, temos que ter ciência do fazer, né? Então, o texto introdutório é a apresentação das principais características acadêmicas selecionadas no processo de estudo e pesquisa daquele objeto, né? E aí, claro, quando eu começo dizendo que é um texto introdutório, eu já poderia passar aqui, Fran, não sei se está na dimensão do seu interesse, mas talvez esteja, de descrever passo a passo o que se espera de ser feito na introdução. Isso, Cardoso, era a próxima pergunta, inclusive. Pensando nessa estrutura, né? Se a gente for pensar em estrutura mesmo de uma introdução, é claro que cada área tem a sua especificidade, né? A gente nunca pode esquecer isso, pessoal. Isso é muito importante. Os vídeos aqui que estou produzindo para o canal, eles são mais abrangentes, né? Para atingir todo o público, mas tem algumas especificidades que você precisa dialogar aí com o seu orientador, né? Sempre. Isso foi, inclusive, foi um ponto que nós, né, eu e o Faustino, em outro vídeo, o que fala sobre referencial teórico, vou deixar o link aqui para vocês assistirem, um outro professor, ele fala que no referencial teórico, para além de tudo o que a gente precisa pensar, a gente precisa ter um diálogo bem transparente com o nosso orientador, porque senão não vai render. E acredito que seja no mesmo sentido na introdução, né? Então, para além de tudo isso, pensar quais são os passos, então, quais são os elementos que, assim, Fran, esses elementos precisam conter na introdução. Eu venho da história, fiz uma transição para a geografia, né, que foi começar a cursar a graduação em geografia, essa eu não terminei. Vi muitas similaridades quando eu comecei a produzir, né, a escrita geográfica, né? Então, introdução para a história e para a geografia é algo muito parecido. Mas me surpreendi quando fui para a educação, quando fui para a pedagogia. O meu TCC da pedagogia teve uma introdução, mas com aspectos bem diferentes daqueles que eram da história. Por exemplo, tinha um capítulo que eu precisava discutir a metodologia, isso no TCC da pedagogia. Enquanto o TCC da história, a metodologia estava inserida na introdução. Então, é muito, digamos, a gente precisa compreender o lugar social, por isso que eu citei o Sertor, né? Quais são seus pares? O seu orientador é o primeiro, óbvio, né? Mas por isso que ele existe, porque ele conhece mais e melhor o terreno, né, político, o território, né, dos saberes em que aquele trabalho será avaliado. Por fim, a banca. Então, preparar a introdução, antes de tudo, é preparar uma introdução que é específica para a sua área. Se você está fazendo biomedicina, então procure analisar outros TCCs, outros mestrados de biomedicina. Isso vai ajudar, perdão, o seu trabalho em muito, né? Como me ajudou e como vem ajudando os meus alunos, né? Agora, pensando na minha expertise em ciências humanas, geralmente uma boa introdução é aquela que respeita uma determinada ordem, não necessariamente ordem etapista, mas a presença destes elementos que ali constem, né? Dialogando e criando coesão e coerência. Então, vamos a eles. Eu gosto de citar o primeiro como a apresentação do objeto. Meu falecido orientador do mestrado, professor José Evaldo de Melo Doim, disse para mim, quando eu entreguei meu primeiro texto a ele lá no mestrado, achando que estava, né, maravilhoso, lindo, entreguei o texto, cento e tantas páginas. Ele lê a primeira página e manda eu voltar. Ele não leu as outras 99. Ele leu a primeira, falou, tá muito ruim. Isso educadamente, porque ele não disse isso, disse outra forma. E aí eu fiquei muito chateado e disse, mas você nem leu o texto, né? E ele respondeu, uma pesquisa que não comece pelo objeto não é uma pesquisa. É claro que ele tinha um jeito muito particular de ensinar, né? Mas é interessante pensar a apresentação do objeto logo no seu primeiro parágrafo. Apresentar o objeto é exatamente
com a sua criatividade, com o seu estilo narrativo, colocar logo no primeiro parágrafo do trabalho, portanto, da apresentação, né, aquilo que vem, aquilo que é o objeto, aquilo que é a materialidade da sua pesquisa. Digamos que estamos estudando a pandemia no século XXI, por um olhar da saúde, que seja, ou pelas questões legais do direito, ou não importa. O seu primeiro parágrafo deve constar a pandemia como um problema que emerge na sociedade contemporânea. Então, esse primeiro toque, dica, né, muitas vezes pode ser tomado como uma necessidade. Então, fiquem atentos, inclusive, não só por uma opção, mas talvez por uma necessidade, dependendo da área em que você está. Esse primeiro parágrafo ele pode ser conectado a um próximo que venha a ser o objetivo da pesquisa, né? Senão já for o mesmo. Então, vemos apresentação, objeto, identificação do objeto, o objetivo geral dessa pesquisa, né? E esse objetivo geral concatenado a objetivos específicos. Muitas vezes, dependendo da área que você se encontra, a pesquisa tem um objetivo geral e objetivos específicos diferenciados. No caso das ciências humanas, que não são necessariamente aplicáveis, como, por exemplo, administração, economia ou algo do tipo, é comum que essas pesquisas fiquem nos objetivos gerais ou no objetivo geral. E tudo bem, basta uma conversa muito tranquila com o seu orientador para que esse objetivo geral e o objeto estejam juntos, coerentemente articulados às próximas etapas. Então, se a pesquisa apresenta bem e tem um objetivo, o próximo passo que nós vamos pensar é a justificativa. E esse é, para mim, o ponto alto da nossa conversa. Cardoso, alguém poderia me perguntar, mas tem que ter justificativa um trabalho científico? Vou dizer para vocês o que eu defendo como pessoa. Uma pesquisa que não tem justificativa social não deveria existir. Então, quero deixar isso bem claro. Isso não é uma posição da academia. Até porque, como nós sabemos, a academia tem regras próprias. Então, muitas vezes, estudar um objeto que para a sociedade não tem lá certa importância, tem uma dimensão para um determinado grupo de pesquisa ou para um determinado grupo de pesquisadores. Na minha opinião, nós precisamos ficar atentos a isso. Nós precisamos voltar um passo atrás na nossa história científica e reconhecer se as nossas pesquisas são interesses pessoais, apenas pessoais, curiosidade do pesquisador, ou se elas estão realmente articuladas a uma premissa social, a uma demanda social. É isso que, na minha opinião, classificaria, ou pelo menos nos colocaria em relação à justificativa. Então, eu vou dar um exemplo. Né? Atualmente, na pesquisa de doutorado que realizo, eu pesquiso processos educativos no interior paulista na transição do século XIX para o século XX. A princípio, é algo muito interessante para quem estuda história da educação, mas para quem não estuda, esse tema em si não se realiza. Então, qual foi o caminho que eu percorri para selecionar, né? A educação vem sendo atacada nos últimos 20, 30 anos de maneira absoluta. Isso principalmente nos últimos anos, em função das decisões da própria economia mundial e de como tratar a educação como negócio. Entender esse processo não é olhar só para os últimos 20, 30 anos, mas é pensar uma longa duração. É pensar como que as escolas, a educação, sendo inserida no interior, né, no sertão brasileiro, já vem de um processo de uso da educação para fins políticos e econômicos. Então, o que chama a minha pesquisa sou eu com os meus problemas contemporâneos. Tudo bem ter uma justificativa pessoal. Eu gosto quando o pesquisador traz na introdução, né? Mas ela não pode ser sozinha. A justificativa pessoal ela precisa acompanhar uma justificativa social, uma demanda que é, portanto, social, geral, externa ao objeto e, claro, ao pesquisador. Então,
Resumindo, nós temos a apresentação, os objetivos e a justificativa. Esses 3 pontos já vão consolidando na escrita da introdução aquilo que vem, né? A pesquisa como um artefato sociocultural que revela não só a universidade, mas o pesquisador como um sujeito transformador do tempo e do espaço. Olha quanto esse curso é rico, Fran. Nós estamos falando de um tópico específico da introdução de um texto científico que revela consequências transformadoras do tempo e do espaço, né? Espero que todos estejam não apenas acompanhando o raciocínio, mas continuando o processo. Após a justificativa, a pesquisa precisa também indicar, ainda na introdução, de que maneira ela será realizada. Porque eu estou prometendo ao meu leitor, na introdução, que quero, por meio deste objeto identificado e apresentado, com este objetivo de pesquisa, conquistar, né, essa justificativa, essa demanda social que eu estou articulando. Falta agora pensar referencial teórico, metodológico, fontes e plano de trabalho. Esses 4 temas finais, eles são delicados. A riqueza do referencial teórico e das importâncias, né? Eu repare que eu usei o plural, das importâncias do referencial teórico para a pesquisa. Na introdução, em especial, o autor ele não precisa desenvolver obrigatoriamente todo o referencial teórico esmiuçado, mas ele precisa identificar e, de alguma maneira, se for no mestrado e principalmente no doutorado, trazer o atual estado da arte desse referencial teórico. Então, agora eu vou diferenciar uma pesquisa monográfica de um mestrado e um doutorado, que é exatamente aqui. O que espera-se de um graduando, ou seja, de alguém que finaliza uma graduação, né? No último ano, o sujeito que está lá há 4 anos se formando, por exemplo, em letras, né? Ele precisa conhecer todas as pesquisas, todas as metodologias, todos os referenciais teóricos? Claro que não. Nós chamamos, inclusive, esse primeiro momento com a pesquisa de iniciação científica. E para iniciar cientificamente, com todo respeito, entendemos que é um engatinhar científico. É começar entendendo que a introdução tem esses passos que eu coloquei, né? Apresentação, identificação ao mesmo tempo, né? Objetivos, justificativa, seleção de um referencial teórico. Eu gosto de chamar o referencial teórico de óculos. Qual óculos nós vamos escolher para enxergar a realidade? Digamos que escolhemos aqui o referencial da análise de discurso, né? Nós vamos analisar, falando em letras, né? A análise de discurso será o referencial teórico para a pandemia, né? Então, referencial teórico, análise de discurso. O objeto vai ser, no caso, a pandemia, né? Um objeto maior, né? Depois a gente pode esmiuçar isso, e deve, inclusive, textos de Facebook que comentam a pandemia. Então, o objeto seriam textos da plataforma, rede social Facebook, baliza temporal seria a pandemia, março de 2020 até julho de 2020. Estou dizendo que julho acaba a pandemia. Hein? E olha, o cientista contornando, classificando, essa é a função do cientista. E a análise de discurso, como referencial teórico, é uma entrada neste objeto, é um filtro de leitura deste objeto. Vamos mudar o referencial teórico, mas vamos simular o mesmo objeto? Exemplo, meu referencial teórico agora é o marxismo, ou como muitos gostam de chamar, o método marxista, né? O materialismo histórico dialético. Então, o que eu vejo? Materialismo histórico dialético, eu troco óculos. Peguei um outro óculos e vou ver o mesmo objeto que é a pandemia. O que eu estou vendo aqui? Opa, luta de classes. O que eu estou vendo aqui? Contradições. O que eu estou vendo aqui? Pobres, ricos, proprietários, empregados. Repare que a análise de discurso é um referencial teórico e é também metodológico, comentarei daqui a pouco, né? Ela é riquíssima para ler discursos da pandemia. E como aquilo vai trazer sentimentos, emoções, também, inclusive, contradições sociais, mas
olha como ele é cultural, olha como ele permite um olhar amplo sobre o objeto. E não que o materialismo histórico não permita um olhar amplo, mas a natureza do olhar será outra. O referencial teórico, uma vez assumido na introdução, ele é uma promessa junto às outras já, né, convidadas e conquistadas para trazer o seu leitor a uma bandeira. Calma, não é política, tá? Pode ser, mas uma bandeira científica. Científica no que diz respeito ao é daqui que eu falo. Então me julguem, critiquem, briguem com o meu texto, respeitando as decisões tomadas no referencial teórico. Referenciais teóricos muitas vezes trazem referenciais metodológicos. Né? Eu havia dito que iria diferenciar as teses, dissertações e monografias. Né? Antes da metodologia, Fran, se você me permite, vou diferenciar no referencial teórico ainda. Eu, quando fiz minha graduação, eu decidi estudar representação social feminina em Ribeirão Preto. Então, fiz um trabalho de história, né, em que eu estudei as representações sociais femininas em Ribeirão Preto. O meu referencial teórico foi a história cultural, e eu escolhi para representar a história cultural um autor chamado Roger Chartier, um francês, um historiador francês. Né? Foi muito bem avaliado, um trabalho que articulava todos esses momentos da introdução. E quando eu fui para o mestrado, o meu orientador perguntou: cadê o seu referencial teórico? E eu apresentei. Eu mudei um pouco a pesquisa, então eu trabalhei biografias, né? Trabalhei lá a história como um marco biográfico e comecei a mostrar dois autores dialogando. Ele disse: só dois autores? Olha a expectativa da graduação para o mestrado como aumenta. O referencial teórico, ele, na graduação, ele precisa ser assumido. No mestrado, ele faz assim. Ele precisa ser discutido. Então é preciso colocar autores que dialoguem dentro daquele referencial, para mostrar que ele não é único, que ele não é perfeito, que ele tem problemas, que ele tem limites e que todo referencial é uma escolha. E se é uma escolha, significa também renúncias. Como já dizia o Sartre, toda escolha é uma renúncia. Bom, no doutorado, eu trago referenciais teóricos e coloco a história daquele referencial ao longo do tempo. Então, quanto mais eu me qualifico academicamente, mais eu preciso desenvolver o referencial teórico. Aqui, os nossos ouvintes devem estar, espectadores, né, devem estar se questionando, mas como que eu vou saber se a minha pesquisa alcançou o mínimo necessário da discussão do referencial teórico? Mais uma vez, como a Fran disse, converse com o seu orientador. Nossa, eu acho que isso é fundamental, gente. E só queria falar, Cardoso, assim, né, passando uma certa... Não sei se você já teve essa oportunidade. Eu já assisti uma palestra do Roger Chartier, né, do ano passado, querido. Não, foi maravilhoso. E é muito interessante isso, né? E aí, você está comentando sobre o referencial teórico, que é importante estar na introdução, né? E o referencial metodológico também, que eu acredito que você vai falar agora, né? Agora, a caminhar para um outro momento que eu considero fundamental e que muitas vezes acaba sendo diminuído nas pesquisas. Algumas áreas têm como o privilégio o referencial teórico, principalmente áreas que são mais teóricas, né? As ciências sociais menos aplicadas ou comumente não aplicadas, né? Como eu havia comentado antes. Mas dependendo da área que você se encontra ou dependendo da própria história do seu orientador, a metodologia ganhará um contexto e uma necessidade também importantes e significativas. O que é metodologia, né? Inclusive, assistindo o vídeo do Odair, né, o Odair trabalha a metodologia como caminho, e é exatamente método, em grego, é caminho. Então, metodologia, ou o aspecto metodológico do seu trabalho é qual caminho que você percorreu para fazer a pesquisa. E esses aspectos metodológicos, eles, como já disse o professor Odair, né, principalmente no que diz respeito aos aspectos qualitativos, né, eles
permitem, né, uma certa maneira, né, de criar ali, de pensar resultados. Quando eu falo minha metodologia será qualitativa, eu estou preocupado não com a quantidade, com os números, com uma dimensão da totalidade, com contornos de grupos sociais quantificados, mas sim a qualidade, a natureza das diferenças, das percepções, das análises, das subjetividades, das peculiaridades, que são muito importantes, claro, para definir os traços sociais, a natureza da saúde e por aí vai. Não importa a área que você esteja. Mas como o professor Rafael no próprio canal também já comentou sobre os métodos quantitativos, pesquisas quantitativas nos permitem coisas incríveis, né? No doutorado, eu, por exemplo, estou tentando fazer uma parte quantitativa e uma parte qualitativa. Então, como é isso, Cardoso? Uma metodologia quanti-quali. A gente até brinca, né? Ou quali-quanti, como vocês quiserem. Eu pego os dados coletados nos censos demográficos paulistas do século XIX e vejo o número de habitantes nas cidades do interior e na capital. E vou mapeando um processo de interiorização por todo o estado de São Paulo, à época chamado de província de São Paulo. Essa é uma análise quantitativa, porque eu estou trabalhando com números e estou produzindo uma noção de quantidade de população. Só que, ao mesmo tempo, eu poderia também implementar, como de fato faço na tese, uma leitura sobre o gênero, sobre a etnia, sobre a infância, sobre como essas questões qualitativas vão produzindo efeitos de sentido, por exemplo, para o Estado, que vai organizar políticas educacionais dentro da natureza qualitativa dos dados. Então, essas duas análises são muito ricas, mas você não é obrigado a fazer as duas. Você é obrigado, no sentido, obrigado porque é sempre castrativo quando estamos na academia nesse sentido, né? É esperado do cientista que ele indique qual metodologia ele realizou. Um momento importante, Fran, né? Que nós então começamos, para não perdermos o raciocínio, né? A identificação e apresentação do objeto, os objetivos, a justificativa, o referencial teórico e agora o metodológico. Nesse momento, o seu leitor ele já sabe de tudo isso. Se ele já sabe de tudo isso, você na metodologia pode recuperar, inclusive, para dar conta de tudo isso, o caminho da pesquisa foi. E aí vem o momento em que você diz: escolhi essas fontes de pesquisa, por meio deste material eu analisarei quantitativamente, qualitativamente. E aí nós poderíamos depois, sugiro que a Francine faça, um vídeo discutindo, por exemplo, o que é uma metodologia de referencial bibliográfico ou uma metodologia bibliográfica. É ler livros? Pelo amor, não é isso. Tem um jeito correto de selecionar os livros que serão lidos, se será fichamento ou resenha para poder compilar os dados. Então, dependendo do momento em que você está, graduação, mestrado, doutorado, o nível e a exigência da descrição dos campos metodológicos será também desigual. Né? Nós estamos terminando a nossa apreciação, se a Fran, claro, entender que ela foi adequada ou que alcançou os objetivos, né? Com o último ponto, que eu considero fundamental, que seria o plano de trabalho. Mas isso eu peço antes que você entenda que são só esses os critérios. Cada área tem critérios específicos. Se eu estivesse falando com historiadores apenas, eu diria que ainda falta falar, por exemplo, né, da baliza temporal e espacial. Né? Olha que interessante, né? Como que cada área tem, né, uma demanda. Né? Mas o plano de trabalho finaliza e, ao mesmo tempo, resume, né, a proposta com os últimos parágrafos da sua introdução. No plano de trabalho é o momento em que você diz: por fim, para dar cabo de tudo isso, para que tudo isso funcione, nós dividimos a pesquisa em X capítulos.
Os capítulos, eles foram produzidos dentro de uma lógica, né? Nós, orientador e autor, entendemos que o trabalho deveria ser dividido da seguinte maneira. No primeiro capítulo, chamado título do primeiro capítulo, faremos a apresentação do blá 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 blá. Já no segundo, e por fim no terceiro, o objeto propriamente dito. Tá, 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 tá. Então, a partir daí, vira-se a folha, começa o capítulo 1. Eu entendo que uma boa introdução carece de uma escrita, né, que conduza o leitor por todos esses percalços caminhos. A ordem não é necessariamente essa. Você pode dividir, você pode trazer. Eu, particularmente, até por entender que eu deveria ser primeiro pedagógico para depois usar a minha experiência, eu não escrevo assim. Eu costumo sempre escrever a introdução pegando um artigo de jornal, um artigo de opinião, mas uma notícia, né, que a mídia atual traz. Então, o que o hoje da pesquisa traz sobre o objeto que eu estou trabalhando, e uma mídia que tenha uma representação, né, uma força social bastante interessante. Eu trago essa notícia e eu a comento, como que os olhos atuais, sociais, estão enxergando aquele objeto, e a partir do hoje eu começo com a apresentação do objeto. Claro que eu já estou falando do objeto desde o momento que eu selecionei o artigo, mas eu costumo convidar os meus orientandos, né, já assim, né, nos últimos 10 anos que eu oriento trabalhos científicos, né, a seguir esse modelo, e os resultados são muito interessantes. Então, fica também o convite para você que está assistindo esse vídeo. essa, essa estrutura básica, né, Cardoso? E só assim, para a gente pensar rapidamente, assim, né, da sua experiência enquanto orientador e enquanto banca, né, de TCC, quais são os erros mais comuns? É claro que eu acredito que os erros aliás, não ter esses elementos, mas quais são os erros mais comuns que você já viu nas introduções, né, nos textos introdutórios aí de um trabalho acadêmico? Uma pergunta muito propositiva. Eu entendo que os erros mais comuns, você já respondeu, é exatamente não trazer um desses elementos. Mas talvez fora isso, me chama muito a atenção quando o aluno ele coloca, né, por exemplo, o nosso referencial teórico será a história cultural, ponto. Ou o nosso referencial teórico será a análise de discurso, ponto. E aí, logo em seguida, ele passa a falar do metodológico, como se aquilo apenas fosse o necessário e o fundamental para se comunicar, né, qual é o referencial teórico. Eu vou dar um exemplo da análise de discurso, fico muito à vontade de falar dela, gosto muito, inclusive, porque a análise de discurso ela não existe. Ela precisa ser pontuada. Qual é a análise de discurso? Porque você pode fazer uma análise de discurso a partir de Michel Pechet, que é uma matriz analítica muito específica, que mistura, por exemplo, linguagem, ou a linguística propriamente dita, Saussure, né? Lacan, Freud, né, com a psicanálise, e o materialismo histórico dialético, Marx. Quer dizer, a análise discursiva de Pechet é uma. A análise discursiva, por exemplo, do Foucault é outra. Não que não tenham traços comuns, mas partilham de preconceitos e de estruturas de conceitos, né, completamente distintas. Então é preciso saber qual é o seu referencial teórico e qual é o seu referencial metodológico. Mesma coisa, né, quando o aluno escreve, aqui eu faço uma análise bibliográfica, né, ou um estudo bibliográfico sobre o tema tal. Né? A metodologia de análise bibliográfica, ela tem etapas, tem perspectivas, tem possibilidades. Né? Tem uma amiga uma vez que me apresentou o doutorado dela, pediu para eu ler, né, para saber se estava, né, indo num caminho bom, né? E eu não consegui sair da introdução. Curiosamente, lembrei dela agora. E ela falou, por que não saiu da introdução? Porque eu tô pasmo com você. Né? Eu estou tentando entender o que é essa metodologia maluca que você produziu.
né, uma análise bibliográfica de 24 mil artigos científicos da base Cielo sobre o tema que ela estuda. Aí ela falou assim, o que é isso? 24 mil artigos? Você leu 24 mil? Ela, não. O meu processo metodológico iniciou com a busca das palavras-chave tal, 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 e eu usei essas mesmas palavras-chave, que são consideradas as mais importantes, em tantos periódicos internacionais e nacionais, o que me rendeu um número total de 24 mil artigos. Esses 24 mil, eles foram por um outro funil, divididos num processo metodológico de busca de palavras-chave específicas. Então eu consegui diminuir 24 para 8, de 8 para 2, de 2.000 no caso, de 2.000 para 500. E eu terminei meu trabalho com 500 artigos. E o meu trabalho foi ler 500 artigos. 500 artigos? Ela, sim, mas eu só li o resumo. Porque eu fui a ver, o meu trabalho era ler resumos. Então eu li 500 resumos, não 500 artigos. Só que dos resumos que eu li, aqueles que tivessem as seguintes características A, B e C, que foram 12, eu li inteiro e fiz uma análise qualitativa dos 12. E eu fiz, meu Deus, olha só como que as pesquisas são ricas, né? Então é disso que eu estou tentando mostrar, né? O comum, né? Que é o erro, né? É exatamente o fazer mais para um lado e menos para o outro. É não saber dosar, até porque, principalmente na graduação, não temos experiência, e quando estamos experientes no mestrado e no doutorado, queremos dar um toque nosso, mas a banca não considera que seja oportuno. Então, a dosagem ela é sempre muito relativa, né, aos contextos e aos desejos. Eu acredito que a resposta da dosagem satisfaça aí, né? E é interessante, né, Cardoso, porque eu acredito que num trabalho acadêmico, um dos principais pontos é a clareza do texto, né? Talvez se na introdução dessa sua amiga estivesse claro que ela vai fazer uma metodologia, né, de levantamento bibliográfico, como ela. É claro que na introdução você não vai colocar tudo, né? Quer dizer, depende da sua área, porque às vezes a metodologia já está na introdução. Mas explicar um pouco melhor assim para um leigo, porque às vezes a pessoa tem interesse no tema, é da graduação, né? Tá lendo uma tese de doutorado na introdução, porque é uma outra forma de leitura, né? De repente ler o resumo e a introdução e não tá claro isso, que foi o que aconteceu na sua percepção, na sua leitura, não estava claro, né? Então é os 3 Cs, né? Coesão, clareza e coerência. São os 3 Cs aí de uma pesquisa acadêmica. E eu concordo com você. Eu acho que se esses passos, né, que eu até anotei aqui, a apresentação do tema, do objeto, o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa, o referencial teórico, metodológico, a análise, né, um pouco da análise ali, e o plano de trabalho, que é referente ao como você vai construir os seus capítulos, né, gente? Isso é um parágrafo só que você faz, tá? Normalmente é um parágrafo. No capítulo 1, no capítulo 2, assim sucessivamente. E veja também se na sua instituição de ensino é capítulo ou seção, tá? E é interessante. E aí, esses pontos, você não vai trabalhar eles de forma. A sua introdução, acho que até uma pergunta para você, Cardoso. Ela não tem um limite de páginas, mas ela também não pode ultrapassar, né? Como que você enxerga isso? É a resposta da dosagem. Nas minhas pesquisas, eu costumo produzir introduções longas, porque, como vocês viram na minha formação, eu também fiz filosofia, eu tenho esse aporte teórico na minha natureza. Eu pergunto muito para mim mesmo, se é que aquilo é adequado, se aquele caminho é correto. Eu costumo conversar muito com o meu leitor, enquanto escrevo, fazendo perguntas. Mas seria esse o caminho mais adequado? A resposta nos parece que sim, uma vez que os autores tal e tal já também fizeram. Então, como os meus conectivos, eu sou muito prolixo, acho que deu para ver na minha fala, eles são longos, né? A minha introdução ela é longa a ponto de ser quase do tamanho do próprio capítulo. Isso foi bem avaliado nas bancas que eu participei. Mas, ao mesmo tempo, no doutorado, o professor Sérgio, que é o meu orientador,
já me fez críticas ferrenhas sobre esse meu jeito de falar e não falar nada, e falar pouco, ou não exagerar, né, no caso. Né? Ele não disse falar nada, seria injusto com ele. Mas o meu prolixismo, por assim dizer. Né? Então, fica aí, né? Fica a dica. Eu tenho a impressão de que, falando agora como alguém que gosta muito de psicanálise, né, que o texto ele é refém do leitor, mas o texto ele também é um produto do prazer do autor. Então, a gente tem que lembrar dessas duas naturezas, né? Enquanto ele é filho do prazer que você tem em relação a produzir ciência, ele é filho de uma crítica que o leitor fará que não é mais sua. O filho, quando o texto, quando você entrega, ele é um filho seu que fala mal de você sem você poder defender, né? Sim. Então a introdução ela tem que dosar e ao mesmo tempo tem que ter uma coerência em relação às questões espaciais. Se você está discutindo referencial teórico e deu 15 páginas, espera aí, não está na hora de jogar isso para um capítulo, para uma sessão? Talvez você então olhe para a introdução dizendo: o meu referencial teórico é esse, que parte dessas premissas e que tem esse objetivo. Ok, nós falaremos sobre ele em especial no capítulo 3. E aí você cria uma sessão de capítulo 3. Ok, faz sentido. Faz sentido. É interessante que você falou, né? E você falou, as minhas introduções são muito longas, né? Apresentando todos esses tópicos. As minhas introduções, apresentando todos esses tópicos, é curta. Normalmente minha introdução é curta. Então, assim, eu não passo de 5 páginas, assim, né? Assim, né? No mestrado. Eu digo, agora na graduação, eu lembro que eu fiz, sei lá, 2 páginas, 3 páginas de introdução, contemplando todos esses tópicos, mas de uma forma bem mais concisa, né? Aí também são características de escrita, né? Desde que você contemple todos os pontos e bem articulado, bem feito, né? De acordo com o que você entende de bem feito e que o seu orientador entende de bem feito, que o seu orientador vai te guiar, né? Conforme também ele vai saber quem vai te julgar lá na frente, né? Quem são os seus professores. Então, o papel do orientador nesse momento, pessoal, é fundamental. Às vezes recebo muitos relatos, Cardoso, de alunos que têm problemas com o orientador, né? De comunicação, enfim. O que eu falo é que é importante você ter um diálogo respeitoso com o seu orientador, que você não extrapole, que ele também não extrapole ali os limites do trabalho, a não ser que você permita e que ele permita, né? Diante da pesquisa, e que você sempre comunique ele todas as suas dúvidas, né? As suas sugestões, porque você também está lendo, né? Então, provavelmente você... Nossa, professor, olha, eu li um artigo X que fez desse jeito. O que você acha? Né? Aí o seu orientador vai ler e fala, pô, legal, né? Esses toques. É um diálogo que tem que ser honesto e bem balanceado, né? Esse é o principal, assim. Eu queria te fazer uma pergunta, Cardoso, que é o seguinte, assim, essa é uma extra, depois a gente vai em considerações finais rapidamente pra gente poder... O que você acha? Fazer a introdução no início ou no final do trabalho? Eu tô rindo, gente, porque é assim, ó, eu particularmente, eu acho melhor fazer no final. Fran, a minha orientadora do mestrado, ela prefere no início, né? Então, assim... Eu entendo essa de começar no início, no sentido de que a introdução pode, né, te guiar para o resto do trabalho. Entretanto, quando você faz no final, você já tem o trabalho pronto, né? E aí você só vai pincelando aquilo que você já fez. Então, o que você acha aí, né, a partir da sua concepção aí de orientador, o que é melhor? Eu, quando fiz meu trabalho de graduação, eu fiquei muito angustiado. Era meu primeiro trabalho científico. E o meu orientador, professor Humberto, naquele período, escreva os capítulos, faça o seu trabalho, a introdução a gente faz no final. Como ele demonstrou muita segurança no que ele estava dizendo, eu confiei e fiz. Chegou no momento final do trabalho, realmente ele falou, olha, o que tem que ter na introdução? Isso, 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 isso. Você já não fez o trabalho? Eu disse, já. Então, coloque o que você fez. E foi muito interessante, porque quando eu coloquei o que eu fiz, eu percebi que eu fiz errado.
E aí ele falou assim: agora você entendeu por que que você tinha que fazer aquela decisão no capítulo 2? Por que que seu capítulo 3 deveria ter sido assim? Eu, Então, consegui, antes de entregar o trabalho, a produção da introdução bem feita. Refiz alguns pontos dos capítulos que eu percebi que deveria ter refeito, principalmente do último com relação às análises, e aí eu entreguei as considerações finais só ali nas últimas semanas ali escrevi, entreguei, revisei, banca, ok. No mestrado eu fiz diferente. No mestrado eu escrevi a introdução, porque eu tinha já aqui comigo todo o referencial teórico metodológico, bom, reescrevi. E aí eu comecei a escrever os capítulos diante daquilo que está acontecendo, né? Daquilo que eu prometi. Então, só que a pesquisa ela é viva, né, Fran? Uma vez que a pesquisa é viva, imagina você escolheu, por exemplo, tirar férias nos meses de maio, junho, abril, maio, junho e julho de 2020 para fazer sua pesquisa. Você tirou férias do seu trabalho, né? Você tem direito a 4 meses de férias. Então você tirou férias para ir aos arquivos, para viajar ao Brasil em torno de pesquisas que você queira, e você descobre que tem uma pandemia mundial. Não aconteceu comigo e eu não conheço ninguém que tenha essa. Mas isso acontece, gente. Quem que planeja um cronograma de trabalho e tem uma pandemia no meio? Não tem, né? Então, assim, a, a pesquisa ela é viva. Meu orientador no mestrado faleceu. Eu tinha 1 ano de mestrado, ele faleceu. Eu fiz em 3 anos o meu mestrado. Os últimos 2 anos eu fiz com amigos me orientando. Amigos mesmo, grandes amigos que guardo até hoje com muito carinho. Rodrigo Paziani, inclusive. E o fato é que a gente precisa sempre lembrar de que se é para escrever no começo, no meio ou no fim, não tem problema. Nós estamos reescrevendo sempre, tanto a introdução como as considerações finais, porque a gente está sempre imaginando e teorizando a trajetória e o trabalho finalizado. Na minha cabeça, meu doutorado é lindo, maravilhoso e perfeito, porque eu controlo tudo o que vai acontecer como expectativa. Na prática, não. Na prática, o que eu tenho é aquele número de páginas e uma reunião quarta-feira com o meu orientador. Não tem resposta única para essa pergunta. Agora, tem quanto eu sugiro, da minha experiência eu digo isso, né? Para alunos mais iniciantes, graduação, façam os capítulos para depois fazer a introdução. Para alunos mais experientes, alunos de mestrado e de doutorado, podem já fazer a introdução com vistas a deixar alguns blocos em aberto, porque daí, conforme você vai produzindo o trabalho, você volta à introdução e refaz. Né? Então, claro, é sempre um ganhar tempo. Né? Sim. Não, e é interessante isso também, né? Porque o texto inteiro, na verdade, ele é vivo, né? Então a gente sempre está mudando. A primeira leitura que você faz, você vai encontrar erro. A segunda, você vai encontrar erro. As leituras são sempre diferentes. Então é legal até que você peça para outras pessoas lerem, né? Bom, Cardoso, só para a gente pensar agora, eu vou te fazer uma pergunta que é sobre as considerações, né? É interessante pensar que as considerações ela tem que fazer todo sentido com o seu trabalho completo. Evidente, né? E a introdução ela já traz elementos para responder, na medida do possível, ali, as suas considerações finais. Né? Tendo em vista isso, após a realização desse trabalho, né, quando a gente tá. Aí as considerações finais de fato tem que ser feitas no final, gente, pelo amor de Deus, né? A não ser que você, sei lá, sonhou com as suas considerações finais. Ela tem que ser feita no final. Porque você vai, ali nas considerações, o Cardoso vai falar sobre isso, mas você vai você vai ver se você respondeu questões dos seus capítulos. E se não respondeu, e vai falar, olha, isso daqui não consegui, e assim sucessivamente, vai falar sobre isso. E, então, como fazer as considerações finais e quais são os erros, para a gente finalizar, quais são os erros mais gritantes que você já viu em considerações finais. Ou conclusão, né? A gente usa na área da humanas considerações finais, normalmente. Mas na área exatas, né?
nas áreas duras aí o pessoal usa conclusão. Então, eu gostaria, né, que quem estivesse aqui nos assistindo, primeiro refletisse se a verdade científica ela é perfeita, pura e plena. A ciência é um saber humano, né, gente? A ciência não é um saber divino, não é um saber religioso, nem astrológico, nem xamânico, né? A ciência é um saber procedimental humano, com todas as falhas que o homem tem. Por mais que ele diga que matematicamente 2 mais 2 é igual a 4, eu poderia dizer que 2 mais 2 é igual a 3, dependendo do caminho que eu utilizo para responder isso, né? Porque para mim a minha base vai ser o 1,33 e não 1. Então são 3 grupos de 1,33, que é igual a 4 na nossa base, por exemplo, enfim. Então, a matemática, que seria mais o exemplo mais fácil, a conclusão do trabalho é essa, né? Eu gostaria de que nós todos conversássemos no mesmo lugar, das considerações finais. Como a ciência é um saber transitório, que pretende-se, enquanto filosófico, busca da verdade por procedimentos que, repetidos em outros contextos, com o mesmo referencial teórico metodológico, chegaria àquele resultado, uma vez que as subjetividades sejam colocadas à prova, naturalmente, eu considero que essa pesquisa nos leva a essa impressão. Ok, tudo bem. Então não importa se é na engenharia, no direito, se é na história, se é no curso de letras, na medicina, na veterinária, as considerações finais são o momento em que nós colocamos um ponto final, ou seja, que verdade chegamos a partir desse esforço todo. Na minha leitura e experiência, o principal, né, caminho, né, aquilo que faz mais sucesso, né, como estrutura de considerações finais é, a partir de tudo que foi dito e escrito, recuperamos então, portanto, a proposta dessa pesquisa. No capítulo 1, fizemos A, B e C. No capítulo 2, fizemos D e F. No capítulo 3, por acaso final, pode ser o 4, 5, 6, fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que. Então, há uma recuperação muito resumida do trabalho, né? Isso tudo em uma página, talvez duas, principalmente num trabalho de conclusão de curso. No mestrado mesmo, no doutorado, muitas vezes as considerações finais também não passam de 10 páginas, tá? Então essas considerações elas vão tecendo um resumo do trabalho realizado e ao mesmo tempo algumas reflexões da coerência disso pós-feito, ou seja, o que nos permite agora entender que de fato tínhamos razão quando prometemos, ou esse ponto nós não conseguimos desenvolver, e é importante salientar que então novas pesquisas precisam ser feitas. Uma boa consideração final não é aquela que diz: olha só como somos perfeitos, prometemos A, entregamos A, ponto. Não. Uma boa consideração final é aquela que reflete as dificuldades do processo e que diz que também trouxe algumas lacunas, imperfeições, que a pesquisa gerou a necessidade de novas pesquisas. E é assim que eu costumo orientar os meus alunos, que o último parágrafo, inclusive, indique para quem está lendo o seu trabalho que ainda tem perguntas, e quais são, no caso, a fazer sobre aquele objeto, que podem aparecer em novas oportunidades e pesquisas. Para isso, então, outros autores tomarão dali para frente o pincel para pintar esse quadro, né? E por aí vai. Qual o erro mais comum nas considerações finais? O erro mais comum, Fran, ao meu ver, é o cansaço. Tá todo mundo muito cansado quando vai escrever as considerações. Aquela pessoa que está lá que não quer mais ver o trabalho, né? Não aguenta mais falar daquilo, né? Enfim. Então, o sujeito ele faz as considerações finais querendo acabar, querendo destruir o trabalho, querendo vá para a banca logo, né? Então as considerações elas são geralmente muito curtas, muito pouco saborosas e muito pouco justas,
todo o percurso de trabalho que foi realizado. Então você tem um primeiro capítulo, um Shakespeare, segundo capítulo, um Camões, um terceiro capítulo, um Machado de Assis, uma coisa lindo, e quando chega lá nas considerações finais, né? Eu não vou falar o nome de um autor aqui, que senão eu vou. Um Cardoso. E aí você tem lá um texto de WhatsApp, entendeu? Que vai bem curto, né? Um Twitter, 140 e poucos caracteres para dizer o que aconteceu. Aí eu fico mais satisfeito. Então, eu acho que o maior erro, o maior equívoco, a dimensão de problema que aparece é essa, que acaba sendo muitas vezes até injusto com o próprio autor. E a banca costuma, nas considerações finais, dizer: você fez tanto e não se valorizou. Isso, gente, isso é a maior verdade. Por quê? Porque todas as bancas que eu já assisti, sim, não todas, mas a maioria das bancas que eu já assisti, de trabalho de conclusão de curso, de mestrado e de doutorado, até de livre docência, viu? As pessoas falam sobre as considerações finais. Parece que é o ponto que a pessoa mais quer ler, né? Porque de fato é isso, né? Normalmente o autor já está mais cansado, o autor quer acabar, tá com o prazo estourando. Então a consideração final ela fica de canto, assim. E não é isso. É para que ela tem que complementar o seu trabalho. Todos os passos que nós falamos aqui, né, que o Cardoso citou, eles são importantes no trabalho. Se não tiver esses passos, o seu trabalho vai ficar deficiente, assim. Ele vai ter pontos assim de erro, o que vai influenciar em toda a pesquisa. Se o seu referencial teórico não estiver consolidado, isso vai ser falado. Se o seu metodológico não estiver bem feito, vai ser falado. Se as suas leituras, né, estiverem equivocadas também, então tem que tomar esse cuidado. Se o objeto não está explicitado na introdução e também no decorrer do trabalho, né, Cardoso? Porque às vezes a pessoa fala uma vez e depois não fala mais. E aí fica estranho, né? Então, isso tudo bem feito vai fazer com que as suas considerações fiquem mais fáceis de serem feitas, né? E as considerações fiquem bem feitas, tá? O cansaço vai acontecer. Então, assim, ó, a sugestão que eu dou aqui, só pra gente fechar. Termina o seu texto. Aí você espera uns 10 dias, se tiver com prazo, né? Pelo amor de Deus. Aí você espera uns 10 dias, 15 dias. Vai curtir, sim, né? Quando voltar tudo normal. Vai num bar, vai beber uma cerveja, faz o que você achar melhor. E depois você volta e faz as considerações. Porque se você fazer direto, terminou o último capítulo e já vai puxar para a consideração, não vai ter qualidade. É muito raro, muito difícil ter qualidade. E esse é um dos pontos que mais se fala na banca. A introdução e as considerações finais. Porque o recheio, se ele estiver bem feito, né, bem estabelecido dentro do seu referencial teórico metodológico, ele vai dar conta. Agora, se a introdução e as considerações finais não estiver bem consolidada, bem feita, isso vai ser... Não é, Cardoso? Então, eu queria finalizar aqui esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Cardoso, você quer falar alguma coisa aí para os nossos estudantes? Naturalmente, todos vocês aí não deixem de curtir, compartilhar, né? O canal que a Fran faz assim, além de ser gratuito, né? Traz uma função social e uma generosidade, né? Para quem gosta do termo cristã, para quem gosta do termo cidadã, fiquem cada qual com o que escolher, né? Para mim, fundamental, foi um prazer, eu queria terminar dizendo isso, foi um prazer, né? São olhares singulares de uma certa maneira de produzir ciência, não quer dizer que somos proprietários do discurso, tampouco unilaterais, né, nos sentidos propostos aqui. Nós estamos simplesmente colocando em andamento alguns sentidos que vão facilitar a produção de ciência para quem está nos vendo, né? Mas saibam que isso também é uma posição e que está disponível para diálogo. E falando de diálogo, eu vou deixar aqui registrado, Fran, se você me permite, né? Quem quiser continuar esse papo, mande para a Fran, né? Os meus contatos estão todos com ela, mas para quem quiser seguir aí Instagram, que eu acho que é o caminho mais fácil, @professor.cardoso. Tô lá.
Pessoal, eu agradeço muito vocês terem assistido esse vídeo. Não se esqueça, como o professor Cardoso levantou, deixar seu joinha, de compartilhar, de se inscrever no canal e de entrar no site aí que eu vou deixar para vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau!